Oi galera, está começando mais um vídeo no canal Senhorita Vênus com a tag Se eu fosse, e eu tenho que dar uma explicação. Primeira pergunta: se eu fosse um mês, eu seria outubro, porque é o mês do meu aniversário. Se eu fosse um dia da semana, sexta-feira, que é um dia antes do fim de semana, o melhor dia de todos, né? Se eu fosse uma estação do ano, eu seria primavera, porque é a estação das flores. É, né? Não sei. Se eu fosse um planeta, eu seria o planeta Terra, porque apesar de ele estar sendo tão mal cuidado por nós, ele ainda é um planeta lindo. Se eu fosse uma direção, seria esquerda? Se eu fosse um móvel, eu seria um armário. Por quê? Pra guardar minhas roupas, porque eu gosto de roupa. Sei lá, como é que a gente explica uma pergunta dessa? Se eu fosse um pecado, com certeza eu seria a gula, porque eu como demais. Só não engorda, né? Tem essa vantagem. Se eu fosse uma planta, eu seria... Se eu fosse uma planta... Se eu fosse uma planta... Tá. Se eu fosse uma flor, eu seria uma margarida. Se eu fosse uma pedra, eu seria uma rocha? Sei lá. Se eu fosse uma planta, de novo com essa pergunta, porque eu tenho que responder ela, eu seria... Para botar capim da Lapa. Se eu fosse um clima, eu seria o verão. Porque eu gosto do verão, porque você pode sair de boa, sem estar se molhando, essas coisas assim. Mas eu também gosto do inverno, né? Se eu fosse um prato. Um prato? Como assim um prato assim? Tipo, porque eu gosto de restaurante? Não sei. Se eu fosse um prato. Sei lá. Se eu fosse um instrumento musical, eu seria a guitarra, porque ela é muito legal. Se eu fosse um elemento, eu seria o ar. É tudo de bom o ar. Se eu fosse uma cor, eu seria o preto, porque eu amo preto. Meu cabelo é preto, minha blusa de frio é preto, o celular que eu estou segurando é preto. Se eu fosse um animal, eu seria um falcão. Pra poder sair voando por aí. Ai, gente, deve ser tão bom poder voar. Por que Deus não nos deu uma asinha? Se eu fosse um sabor, eu seria um doce. Se eu fosse um sentimento, eu seria o amor. Se eu fosse... Cadê? Um som. Não sei. Se eu fosse um som... sei lá. Tipo assim, um barulho de uma cachoeira. É um som, não é? Então é legal. Se eu fosse um lugar, eu seria o Japão. Nossa, velho, aqueles jardins japoneses são top. Se eu fosse uma palavra, seria amizade. Se eu fosse uma parte do corpo, eu seria os olhos, porque com os olhos a gente admira as belezas, as diferenças, tudo que é bom ou ruim, né? A gente vê com os olhos. Se eu fosse um número, eu seria o número 10. Porque tudo que é bom tem o número 10. O jogador de futebol tem o número 10. Quando a pessoa faz uma coisa boa, a gente fala se essa pessoa é 10. Ai, esse vento tá me atrapalhando, meu Deus. Deixa eu ver outra pergunta. Calma aí que eu bloqueei o celular, tá, gente?
E essa minha juba, oh meu Deus, me ajuda com essa juba. Se eu fosse um símbolo, eu seria a cruz. Cruz, que é o palco do amor onde Deus venceu a morte. Essa é a frase de uma música. Então eu seria a cruz. Se eu fosse uma música, eu seria Pontes Indestrutíveis de Charlie Brown Jr. Por quê? Não sei, porque é legal. Então hoje, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem, mesmo que eu esteja meio atrapalhada, porque é o meu quarto vídeo sozinha, porque eu tenho um canal com minha irmã e esse aqui é independente. E eu espero que vocês gostem e se inscrevam no canal para me ajudar. Curtam e comentem se vocês gostarem ou não do vídeo, tá bom? Boa tarde. Ai, meu dedo na câmera. Boa tarde.